O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite os mortos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos assentar, por favor? Nós estamos celebrando hoje o 26º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos propõe uma parábola, até muito conhecida, né? A parábola de Lázaro e do rico. É interessante porque, normalmente nas parábolas, os personagens não têm nome, né? Esses dias nós vimos a parábola do filho pródigo, né? Você lembra qual que era o nome do filho pródigo? Não é descrito. Você lembra qual que era o nome do filho mais velho? Também não é descrito. O nome do pai misericordioso? Também não. Também a gente vê esses dias a parábola que falava daquela mulher que perdeu a moeda, né? Depois encontrou a moeda, fez uma grande festa. Dizia qual era o nome dela? Responda, por favor. O nome das amigas dela que foram para a festa? Não. Mas hoje é muito interessante, porque Jesus dá o nome para alguém da parábola. Não? Parece ser um detalhe simples, mas não é, que é muito importante. Jesus dá um nome para esse homem, Lázaro. Ele é o único nas parábolas que vem com nome. E é muito interessante que esse homem é chamado não apenas de Lázaro, mas mostra a condição de vida que ele vivia. Ele não era conhecido só pelo seu nome, mas ele era conhecido também porque ele era mendigo. Porque ele vivia com fome e com frio na porta do rico. Em outro trecho, Jesus diz: eu sou a porta. Então aquela porta é Jesus. Só que quem poderia abrir ou fechar a porta era o rico. Então veja bem, quando ele está na porta do rico, se Jesus é a porta, ele está perto do Senhor. Ele está colocando as dificuldades dele, a confiança dele no Senhor. E é interessante porque não se dava atenção para ele. Porém, diz o Evangelho que as suas feridas eram lambidas pelos cães, né? Isso é muito interessante, porque muitas vezes nós vemos os moradores de rua e eles estão sempre juntos com cachorros. Já viram isso? Toda vez que a gente vê isso, nós precisamos de lembrar de Lázaro. Toda vez.
Toda vez que a gente olhar para o irmão de rua e ver ali que ele tem um cachorro do lado, na hora nós devemos nos lembrar de Lázaro. Enquanto todos os desprezam, o cachorro está ali, né? E o cachorro, quando lambe alguém, né, ele não está sujando a pessoa, ele está querendo dar um carinho. Muitas vezes aquela lambida talvez era até cura para as suas feridas. É interessante porque enquanto o pobre tem nome, Lázaro, o rico não tem nome. Aliás, ele não tem amigos, não aparece nenhum amigo dele na história. Ele não é ninguém, não tem identidade. Enquanto o rico não é ninguém, o pobre não tem ninguém. Ele não possui nada, ele só possui uma única coisa: o seu nome. Um nome carregado de promessas, porque a palavra Lázaro significa Deus é ajuda. Então o nome dele está garantindo essa identidade, que ele acreditava que Deus era a única pessoa que poderia o ajudá-lo de verdade e que o ajudava de verdade. Deus é essa ajuda que ele precisava, mas essa ajuda poderia ter se manifestado também pela vida do rico, mas o rico não quis. O rico era uma pessoa má? Não. Ele não roubou, ele não matou, ele não fez nenhum mal aos outros. O seu pecado foi unicamente viver somente para si. Era seu único pecado, era esse. Ele olhava apenas para o seu próprio umbigo. Ele não olhava para os outros, ele via só para ele mesmo e para mais ninguém. Então o pobre continuava faminto, continuava enfermo, continuava excluído e continuava ignorado. Ignorado. Por quê? Porque o rico nunca enxergou o pobre. Ele nunca se incomodou com aquele pobre, que ele nem o via. Detalhe, o rico não sabia o nome do pobre. Ele nunca perguntou o nome do pobre. Ele nunca se interessou em saber a história dele, porque ele estava ali. Ele nunca abriu a mão para o pobre, porque ele nunca despendiou do seu tempo para dar um pouquinho de tempo para aquela pessoa que estava na sua porta. E aí é interessante porque o evangelho de hoje mostra uma situação enquanto eles estavam vivos, não é? O pobre numa extrema miséria e o rico vestido com grandes roupas, né? Roupas de grife, roupas de linho. E aí depois mostra que depois da morte, o rico está no inferno. E é muito interessante para a gente ver que Jesus mostra aí a existência verdadeira do inferno, um lugar de tormento. E o pobre está onde? Está no seio de Abraão, numa distância muito grande, né? E ele chega a pedir, né, que Abraão deixe Lázaro pelo menos molhar a mão no dedo lá na água, para dar uma gotinha d'água para ele. Imagine como é que aquele lugar é quente, não é? Imagine quanto fogaréu ali. É muito interessante. Por que o pobre se salva e o rico não? O pobre se salva não por ser pobre, ele se salva pela misericórdia de Deus, porque o seu nome dava a identidade que Deus é ajuda, porque ele ficava na porta, Jesus é a porta, ele confiava em Deus, ele colocava a sua segurança em Deus. E o rico não se salva por quê? Porque ele jamais na sua vida pensou que Jesus conhecia o pobre, que Jesus amava o pobre. Porque se ele entendesse isso, ele iria também conhecer o pobre, ele iria também amar o pobre. Mas como na cabeça dele ninguém o conhecia, ele não existia. Ele fechava os olhos e fingia que ele não existia. Dizem que a grande briga com a irmã Dulce lá da Bahia, não é? É porque eles queriam tirar os pobres da vista, queriam esconder os pobres, tirarem eles dali. Então entenda uma coisa, gente, esse Lázaro é aquele pobre que convive conosco. Talvez a gente não perceba, mas ele tem um carimbo, e aquele carimbo que pode carimbar o nosso passaporte para a gente ir para o céu. Mas para isso a gente tem que estar perto dele. O pobre, ele tem uma conta corrente, onde nós podemos depositar moedas, mas moedas de compaixão. Cada dia a compaixão que nós sentimos, que nós demonstramos para com o outro. Aquele rico jogou fora, talvez a grande chance da sua vida que foi salvo, de ser salvo. Ele jogou fora a misericórdia. E agora ele pedia compaixão. Então é interessante, ele passou a vida inteira sem ser misericordioso com o outro. E depois ele está pedindo algo que ele nunca exerceu. Ninguém dá aquilo que não tem. Se nós não somos misericordiosos com os nossos irmãos aqui na terra, como é que nós vamos depois querer alcançar a compaixão, a misericórdia no céu? E muitas vezes, gente, a pobreza não é apenas pobreza financeira, não.
Às vezes é a carência de um sorriso, de um abraço, a carência de um amor, a carência de um perdão, que nós não damos ao nosso irmão. Então, o problema daquele homem, e ele foi para o inferno não apenas porque ele era rico, o problema dele não era ser rico, era ser egoísta, era ser estritamente apegado apenas aos bens materiais. Faltava para aquele homem caridade. Ele faltou com a caridade. Quantas vezes nós faltamos com a caridade com os nossos irmãos? E não só a caridade financeira, não só a caridade de dar pão a quem tem fome, mas a caridade de dar tantas outras coisas que nós não damos para os nossos irmãos. Na verdade, aquele rico era mais pobre do que o pobre. Ele era tão pobre que ele só tinha uma única coisa na vida: a riqueza. Ele não tinha mais nada. A sua vida era vazia de amor. Veja bem, aquele homem tinha tudo, ele se sentia seguro com tudo que ele tinha, a ponto de ele achar que ele não precisava de ninguém. E aí ele viveu a vida inteira fechado, e por isso ele fracassou aqui na terra, e vai colher esse fracasso, não entrando no céu, mas indo para o inferno. Por quê? Porque ele condena a si mesmo. E por que ele condena a si mesmo? Porque ele não foi capaz de ver, ele não foi capaz de descobrir, ele não foi capaz de ajudar Lázaro, aquele pobre que estava na sua porta. Os cachorros viram, os cachorros ajudaram, os cachorros sentiram, e ele, que era ser humano, não conseguiu sentir isso por um semelhante, um da sua própria raça. Nós fazemos a mesma coisa. Para a gente ver, descobrir e ajudar o outro, primeira coisa, nós precisamos de olhar para dentro de nós, ter a capacidade de ver a nós mesmos, depois de descobrir os nossos bloqueios, as nossas dificuldades, não é? O porquê que nós não conseguimos fazer isso ou aquilo outro, e aí nós podemos ter uma ação concreta para ajudar o outro que precisa, nas várias formas, nos vários aspectos da vida. Veja bem, gente, o evangelho de hoje ele quer dizer para nós que ninguém é tão pobre que não possa ajudar nada a ninguém, que não tenha nada para dar. E ninguém é tão rico também que não necessite receber uma partilha de alguém. Todos nós precisamos de dar e precisamos também de receber. O evangelho de hoje quer nos lembrar que a nossa indiferença, ela poderá custar muito caro para a nossa vida. Quantos de nós somos indiferentes com os nossos irmãos? Fingimos que os nossos irmãos não existem. E aí nós dizemos assim: padre, mas o senhor não sabe o que ele fez comigo. Nem quero saber. Nem quero saber. Mas será que isso nos dá o direito de ser indiferente, de fingir que o outro não existe? Principalmente quando ele está na nossa porta. A porta é Cristo. Quando ele necessita daquele Cristo, que muitas vezes pode vir pela nossa ajuda, pela nossa palavra, pelo nosso olhar, pela nossa oração, pelo nosso caminho. Então nós precisamos nos acostumar, gente, a olhar quem está do nosso lado. Quem é que está do nosso lado? Quem Deus coloca no nosso lado quando a gente anda no dia a dia? Nós precisamos estar atentos para ver quem precisa de você. Mas para isso você precisa de abrir o coração, escancarar o coração. Mas para abrir o coração, primeiro você precisa de abrir os olhos, depois você precisa de abrir as mãos, porque um dia Jesus nos pedirá conta pelos Lázaros que estavam na nossa porta e que nós fingimos que não existia, não é? Mas é muito difícil, porque nós nos parecemos muito com esse rico. Nós pensamos só no nosso umbigo, não é? Por exemplo, em época de eleição, a gente pensa: bem, eu vou votar naquele candidato porque ele vai me favorecer. Ou a gente pensa: eu vou votar naquele que vai olhar para aquele que precisa mais. Aquele que vai ajudar alguém que precisa mais do que eu. Mesmo que isso não me favoreça. Não? É algo da gente pensar. Ou a gente está pensando só no nosso umbigo, só no meu interesse, ou do meu grupo, ou da minha turma. Hoje é o dia da Bíblia, né? Como que nós vivemos com a Bíblia? A Bíblia, eu vi um tempo atrás que era o livro mais vendido do mundo. E eu pensava, quando eu vi essa pesquisa, é o mais vendido, o menos seguido do mundo. Nós vivemos a Bíblia?
Nós trazemos esse livro como um livro que é a receita para a nossa vida ou não? Ou nós abandonamos a Bíblia? Tem muitas pessoas que hoje em dia já abandonaram a Bíblia, até acham a Bíblia bonita, às vezes tem até a Bíblia em casa, às vezes ela fica ali até escondida em algum lugar, né? Ou sendo mostrada de algum jeito, de alguma forma, mas de verdade, no nosso dia a dia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós seguimos a palavra de Deus, nós nos comovemos, nós pegamos o evangelho como esse e dizemos, bem, eu preciso colocar isso em prática no meu dia a dia, ou nós já abandonamos a Bíblia, nós carregamos dentro da nossa bolsa outros livros que nós damos muito mais valor. Isso não quer dizer que você não pode ler outro livro, pode e deve, mas você precisa de saber que a receita para a sua vida é a Sagrada Escritura. Muitos de nós não queremos mais ler a Bíblia, porque a Bíblia vem com esses textos que nos coloca na parede e diz, olha, se você for igual a esse rico, se você tiver esse comportamento, você vai para o inferno. Mas se você tiver essa confiança desse pobre em Deus, então você vai para o céu. Mas muitas vezes nós não queremos enxergar isso. Então muitas vezes a nossa Bíblia mudou, né? Nós adotamos aqueles livros que tem mais ou menos um título assim, Como Enriquecer Juntos. Então o casal, ao invés de ler a palavra de Deus para crescer na fé, ao invés de buscar um retiro espiritual para crescer na fé, eles, vamos comprar esse livro e nós vamos enriquecer juntos, vamos ter muito dinheiro. E onde está a palavra? Nós abandonamos. Ou então muda, pega outro livro, Os Segredos das Mentes Milionárias. Bem, vamos pensar como essas pessoas milionárias pensam, porque aí nós vamos fazer uma grande fortuna. E o que diz a palavra de Deus? Quem guia a nossa vida? São esses outros livros ou são evangelhos como esse de Lucas, lá do capítulo 16, que vem falar de Lázaro, vem nos dar essa parábola de Lázaro? Isso daqui ensina para nós como nós devemos ser, como nós nos devemos viver? Gente, a liturgia de hoje, ela está nos afirmando que depois da morte não tem como mudar as coisas. Não tem como mudar as coisas. Se você perdoa aqui, você será perdoado. Se você não perdoa, você não será perdoado. Se você age com misericórdia aqui, você alcançará misericórdia. Se você não age, não tem jeito. Se você tem um coração cheio de um coração compassivo aqui, se você exerce a compaixão, então você colherá essa compaixão, senão não tem jeito. O evangelho de hoje está dizendo claramente para nós, ó, não existe comunicação entre o céu e o inferno. Ele vê mais ao longe. Depois, os mortos não voltam para avisar os vivos, porque ele pede, olha, manda Lázaro ressuscitar e avisar os meus irmãos, para que eles se convertam, para que eles fiquem atentos a tão isso. E aí Jesus diz na parábola, né? Olha, tantos profetas já foram, já falaram, e não vai adiantar, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Quem é que ressuscitaria dentre os mortos? Jesus. Jesus nos deu essa palavra, Ele morreu, Ele ressuscitou dos mortos, e nós continuamos não acreditando. Nós achamos o texto lindo, nós achamos o texto bonito, nós nos comovemos. Quantos hospitais chamaram São Lázaro, né? Lugares para leprosos chamaram leprosário São Lázaro, né? Tem até os padres lazaristas. Nós gostamos, já ouvimos falar de Lázaro algumas vezes, mas por que a gente não segue esse exemplo? Por que a gente não muda essa história? Nós podemos mudar essa história, gente. Vamos imaginar essa parábola de uma forma diferente. Vamos imaginar aquele rico, um rico cheio de compaixão por Lázaro. Um rico que olhou para Lázaro na sua porta e conseguiu lá no posto de saúde, ou em algum sistema, ou até um patrocinador, que pudesse arrumar um médico para Lázaro. Vamos imaginar um rico que conseguiu remédios para Lázaro, né? Um rico que arrumou um abrigo para Lázaro, ou ajudou a reformar a sua casa. Um rico que deu atenção para Lázaro. Um rico que rezava por ele e rezava com ele, que estava junto com ele. E vamos também imaginar um Lázaro invejoso. Um Lázaro revoltado com Deus e todo mundo porque ele é pobre. Um Lázaro que de qualquer forma queria roubar toda a riqueza do rico. Se a história fosse assim, seria totalmente contrário.
O rico estaria no céu e o Lázaro estaria no inferno. Então nós precisamos não nos enganar com esse evangelho, porque às vezes nós vimos esse evangelho e dizemos assim: bem, isso quer dizer que o pobre sempre vai para o céu e o rico sempre vai para o inferno? Não, não é isso que o evangelho está dizendo. Não é não. Senão a gente cai no comodismo, dizendo assim: bem, eu sou pobre, então eu já estou com o céu garantido para mim. Não. Não. Outros já pensam: bem, eu sou rico, então eu vou para o inferno, é assim, vou desistir de tudo, nem vou na igreja, eu estou condenado mesmo. Não é assim não. A história pode ser diferente. Não foi a riqueza material que fez aquele homem ir para o inferno. Foi a falta de caridade, foi a falta de olhar, foi a falta de misericórdia, foi a falta de compaixão. Né? Nós temos muitos ricos que são de verdade pessoas muito justas, muito honestas e muito caridosas. Pessoas muito boas. E nós temos muitos pobres também que são extremamente egoístas, maldosos, injustos. Hoje é um dia de nós olharmos e dizer assim: quem eu quero ser? A partir de ver esse evangelho do rico e de Lázaro, o que eu quero ser aqui na terra? Porque aquilo que eu for aqui na terra é que eu vou ser no céu. Aquilo que eu fizer aqui, o que eu plantar aqui é que eu vou colher na eternidade. Então, se eu olhar para aquele que está à minha porta, seja a carência que ele tenha, pode ser uma carência financeira, mas pode ser também tantas outras carências. Se eu conseguir olhar para ele, estender minha mão, abrir o meu coração para ele, sentir compaixão, demonstrar a misericórdia com ele, então eu alcançarei misericórdia e serei salvo. Se eu não fizer isso, mesmo que eu seja pobre e tenha um olhar preconceituoso contra o rico, a ponto de achar que eu não tenho que dar nada para ele, nem olhar para ele, pode ser que eu também ganhe para mim um inferno. Então hoje é um dia de eu pensar: quem eu quero ser? Que comportamento eu quero ter? Um ou outro? É esse comportamento que vai talvez trazer para nós o lugar onde viveremos na eternidade: o céu ou o inferno. A vida é feita de escolhas. Não somos nós que nos salvamos, é a misericórdia de Deus que nos salva. Mas nós precisamos nos esforçar, justamente por causa dessa misericórdia, nós precisamos ser agradecidos. O exemplo de hoje é muito claro no Evangelho. Não dava mais para resolver depois que morreu. Tem que se resolver enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos aqui. Então, como diz a palavra várias vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É ouvir e colocar em prática. E tomar a decisão: quem eu quero ser? O que eu quero fazer? Qual comportamento eu quero ter? Porque dependendo dessa decisão, é aquilo que nós vamos colher quando passarmos para a eternidade. Amém? Fique de pé, por favor. Se isso te ajudar a rezar, põe a mão no teu coração, recline sua cabeça, feche seus olhos e peça a Deus que Ele te apresente, não é? Quais são os Lázaros hoje que estão à tua porta? Pessoas que estão, talvez, carentes de tantas situações. Quem é esse Lázaro? Quem é que está à tua porta? Talvez pedindo, não um prato de comida, mas pedindo perdão, pedindo atenção, pedindo oração. E você muitas vezes passa e não o vê, passa e o ignora. Outro trecho do Evangelho diz: eu estava morto e vieste me visitar. Eu estava com fome e me destes alimento. Eu estava nu e tu me vestistes. Eu estava preso e fostes me ver. Eu estava doente e fostes me levar ao consolo. Peça que o Senhor hoje te apresente tantos Lázaros que às vezes estão na nossa cara, estão na nossa porta, mas nós não conseguimos enxergar. Peça que o Senhor abra os seus olhos para que você possa enxergá-los hoje e talvez olhá-los de uma forma diferente. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome ao
aos pequenos que têm o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. não quer saber de amar, Não quer saber de amar, nem sabe perdoar, nem sabe perdoar. quer tudo e não sabe Quer partilhar. tudo e não sabe partilhar. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito manda teu Espírito para transformar meu coração. lava, purifica, lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós A água do amor. a água do amor. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus. Jesus, Manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus. Jesus. Manda teu Espírito Para transformar meu coração. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.